Olá rapazes e moças, e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é a história do Capitão Jack Sparrow, atualizada. Não vou enrolar muito no início, mas uma coisa que você precisa saber é que nem sempre o Jack foi dessa forma, não é? Com os dreads, com o chapéu. O Jack também teve um nascimento. Então, para entender a história do Capitão Jack, nós precisamos voltar à época da sua infância, ou melhor dizendo, até o dia do seu nascimento. Há muito tempo atrás, próximo à Índia, no convés de uma embarcação, nascia o jovem rapaz chamado Jack Godfrey Sparrow. Sua mãe morreu assim que deu à luz a ele. E o seu pai, assim que a criança nasceu e ele teve a chance, levou a criança para a Ilha Naufrágio, onde a criança foi cuidada pelo resto da família. O pai do Jack, o Edward T. Sparrow, mesmo sendo o parente mais próximo, deixou a criança de lado. Foi viver a vida dele de pirata, aproveitar o tempo de capitão e conseguir reconhecimento entre os piratas. Quando Jack cresceu, ele pôde ver que os primos dele, mesmo sendo poucos, tinham a figura de um pai. Ele sentia que era um pouco diferente, sentia que aquele ali não era o seu lugar. Quando ele podia, ele ia pro cais, aprender como é que os navios funcionavam, aprender como se pilotava, e virou amigo de todos os capitães por ali. E nas outras horas vagas, ali próximo da noite, ele costumava pegar o código pirata escondido e ler ele, para que ele soubesse o que ele poderia ou não fazer quando fosse mais velho. Quando ele tinha 12 anos, ele pegou as coisas dele e decidiu que ele ia sair de casa. Colocou numa bolsa, colocou a bolsa ao redor do pescoço e entrou de clandestino em um navio que estava indo para a Tortuga. Ele chegou em Tortuga numa noite muito chuvosa, e nessa mesma noite, pouco antes de desembarcar do navio, a bolsa dele foi roubada e ele viu apenas a silhueta do ladrão correndo. Quando ele percebeu isso, ele resolveu correr atrás do ladrão e acabou chegando em um bar, o Noiva Fiel. No Noiva Fiel ele conheceu sua primeira amiga, a Arabella Smith, e acabou conhecendo seu primeiro inimigo, o Capitão Torrente. Ele achou que o Capitão Torrente tinha roubado a bolsa dele, ele roubou a bolsa do Capitão Torrente e quase que o Capitão Torrente mata ele nesse momento. A Arabella acabou ajudando o Jack a fugir por causa de uma situação ali, até para que ele não morresse, e quando ele foi ver, dentro da bolsa tinha a bainha da espada de Cortês. Sabendo que o Capitão Torrente ia vir atrás dele e que ia tentar matar ele por ele ter roubado a bolsa dele, mesmo sendo que o Jack achava que não era a bolsa dele, ele resolveu, vamos sair dessa ilha. Alguns dias escondido na ilha e o Jack conseguiu encontrar um navio, o Kraka. Ele pegou o Kraka, deu uma pequena limpada, chamou a Arabella Smith e decidiram que os dois iam em busca da espada de Cortês. Nesse mesmo dia foi acrescentado um novo tripulante, Fitzwilliam Dalton. Ele era um burguesinho que morava na cidade e não queria seguir o que o pai dele fazia, então ele decidiu ser pirata também. Durante essa aventura o Jack acabou conhecendo mais algumas crianças, o Tumen, o Jean e a Constance. A Constance na verdade era uma gata que dizia que o Jean dizia que era irmão dela e que ela havia sido enfeitiçada pela tia Dalma. E a história continuou com Jack, Arabella, Fitz, Tumen, Jean e Constance em busca da espada de Cortês, porque a espada dominava os mares, e de alguma forma eles acabaram conseguindo prender o Capitão Torrente numa ilha, no momento em que ele veio atacar o Jack. Durante as aventuras eles tiveram tanto azar que eles acabaram encontrando sereias e foram atacados por elas, contracenaram com Luiz Pé Esquerdo, um perigoso capitão, e finalmente quando eles conseguiram a espada e juntaram bainha e espada para ter o comando dos mares, eles acabaram batendo de frente enfrentando o espírito de Cortês. Eles conseguiram vencer o espírito de Cortês e naquele momento o Tumen decidiu que queria voltar para casa dele. Então o Jack pegou o navio e foram para a ilha do Tumen. Chegando lá eles foram bem recebidos, descobriram sobre as lendas do lugar, principalmente sobre o medalhão do sol com estrelas, e naquela noite quando eles chegaram depois da festa, aconteceu uma tragédia. Alguém tinha roubado o medalhão e o avô do Tumen ficou muito triste, ficou doente, e todos culparam os novos tripulantes, os novos habitantes da cidade. No caso, a tripulação do Jack. E aí o Jack teve que sair e ir em busca do medalhão. Acontece que esse medalhão ele tinha um poder que se você colocasse 3 pedras, ou uma pedra por vez, uma de bronze, uma de prata e uma de ouro, você conseguiria, quando encostasse em alguma coisa, transformar essa coisa em um desses 3 minerais, prata, bronze ou ouro. Então era um medalhão bem cobiçado, podemos dizer assim, pela riqueza infinita, não é mesmo? Quando chegaram na cidade mais próxima, em Nova Orleans, eles acabaram percebendo uma coisa diferente no ar. E lá na frente eles viram um menino com um medalhão.
Quando eles chegaram para duelar contra o menino ficava se defendendo com o medalhão. Até que a espada do Jack bateu no medalhão e ela se transformou em bronze. E logo depois o menino deu uma medalhãozada na boca do Jack, transformando uma carreira de dentes toda em bronze. O menino conseguiu fugir, eles descobriram que o menino estava sob os comandos da Madame Minute, uma feiticeira muito poderosa que conseguiria transformar pessoas ou se transformar também em cobra. Essa não era o único poder dela, mas era o mais famoso, podemos dizer assim. Eles acabaram conquistando a confiança do Tim, que era esse menino, conseguiram roubar o medalhão, e quando estavam prestes a fugir da cidade, o Jack derrubou o medalhão, encostou no chão da cidade, e a cidade toda virou de bronze. O Jack catou o medalhão, a tripulação do Kraka pegou o navio, e quando estava fugindo, quilômetros do litoral, eles foram interceptados por um navio, o La Fleur de la Mort. Esse navio em especial, ele era capitaneado pela Laura Smith, a mãe da Arabella Smith, tripulante do Kraka. Só que a Arabella achava que a mãe dela tinha morrido há muito tempo atrás pelas mãos do Luiz Pé Esquerdo. E adivinha quem estava trabalhando para Laura? Luiz Pé Esquerdo. Isso junto com outro cara, o Costa Prata. Quando estavam no navio, eles descobriram que teria um motim, viram que o Costa Prata ele tinha uma das pedras, conseguiram roubar a pedra do Costa Prata durante o motim. O Costa Prata e o Luiz Pé Esquerdo conseguiram fugir do navio e ir para Nova Orleans por teletransporte. O Jack, querendo saber onde estava a terceira pedra, foi falar com a tia Dalma, e a tia Dalma apontou que seria em Nova Orleans. Chegando em Nova Orleans, eles conseguiram a pedra, colocaram no medalhão, tudo que era de bronze virou de prata, e logo depois, quando eles colocaram a nova pedra, virou de ouro, até mesmo os dentes do Jack e a espada, e a cidade de Nova Orleans. O medalhão foi roubado pela Madame Minute e eles conseguiram resgatar o medalhão e entregar na mão do Tumen. Parte da nossa história acaba aqui, porque o Tumen foi de volta para a ilha dele, pegou uma carona com a Laura Smith e foi. A Arabella resolveu ficar mais um tempo com a mãe, então começou a velejar com a mãe também. E o Jean e a Constance também decidiram que iam começar a andar com a Laura e não com o Jack. Ficou no Kraka apenas o Jack e o Fitz, e depois de um tempo os dois se separaram. O Fitz não se tem muitas notícias, e o Jack conseguiu voltar para a cidade naufrágio e viver com o resto da família por um tempo. O tempo passa e o Jack evolui, aprende algumas habilidades. Ele conhece Esmeralda, uma bela garota, o avô dela, os Lordes Piratas e todas as histórias que cercavam a comunidade. Só que ao tentar resgatar um amigo, a tentar ajudar um amigo dele, de muito tempo, a fugir da cadeia por causa de alguma coisa que ele acreditava que esse amigo não tinha feito, ele acaba sendo traído por esse amigo, sendo expulso da cidade de naufrágio por ter libertado um prisioneiro condenado à morte. E logo depois, com essa traição do amigo dele, ele é aprisionado em um navio e sendo obrigado a trabalhar para este amigo, podemos dizer assim, e para os piratas para qual ele trabalhava. Este amigo era Christopher, e ele fez da vida do Jack o inferno, podemos dizer assim. Ele fazia com que o Jack ficasse como se fosse um escravo naquele navio. O Jack era obrigado a fazer de tudo, porque há muito tempo atrás, melhor dizendo, durante a época que o Jack ficou ali na cidade de naufrágio, ele meio que invejava o Jack e agora ele queria fazer o Jack pagar por isso, por essa inveja, podemos dizer assim. Ele queria fazer o Jack pagar pelo, entre aspas, sofrimento que ele passava quando ele tinha inveja do Jack. Foi então que, durante a abordagem a um naufrágio que havia acontecido, o Jack tentou ajudar um homem que estava à beira da morte. O homem conseguiu subir a bordo e deu um presente para o Jack, uma pulseira. Quando Christopher viu isso, ele não aceitou. Por mais que aquele rapaz tivesse passado por tudo aquilo, ele ainda não tinha ódio no coração, então ele mandou que pegassem o Jack e mandassem ele num barquinho para o mar. Nesse barquinho o Jack remou até não poder mais, e viu o navio de Christopher indo embora, lá longe. E foi então que ele decidiu que em algum dia no futuro ele iria se vingar de Christopher. Foi então que neste momento podemos dizer assim que a vida do Jack tem uma pausa. Na vida de pirata, é claro. Porque ele meio que ficou do bem. Ele foi de porto em porto procurando serviço até que ele conseguiu serviço na Companhia das Índias Orientais. 5 anos trabalhando na Companhia das Índias Orientais ele conseguiu um alto cargo, sendo que ele era braço direito do capitão. E durante uma viagem com o vento favorável, o Jack estava olhando ao redor quando de repente ele viu um navio. Aquele navio era o navio do avô da Esmeralda, que, segundo algumas histórias, o avô da Esmeralda havia morrido e a Esmeralda estava no comando. Como era um navio de Companhia das Índias Orientais e o navio da Esmeralda era um navio pirata, ele meio que falou pro capitão desviar. O capitão não quis desviar, bateu de frente, foi abordado. A Esmeralda matou o capitão e o Jack conseguiu barganhar a vida dos colegas ali, a vida dos outros
tripulantes com a Esmeralda pelos velhos tempos, podemos dizer assim. A Esmeralda aceitou, mandou que os tripulantes dela não matassem os tripulantes do Vento Favorável e foi embora. O Jack pegou o Vento Favorável e levou para Calabar, o porto principal da Companhia das Índias Orientais. Chegando em Calabar, o Jack foi recebido pelo Mercer e foi encaminhado até o Cutler Beckett, que falou que gostou muito da atitude do rapaz, viu que o rapaz se dava bem com os mares e agora queria que ele não fosse um braço direito, um braço esquerdo, apenas um tripulante. Ele queria que o Jack fosse um capitão, o capitão de um navio que carregava escravos. O Jack disse que não queria, que ele já havia passado algumas situações como escravo, ele já havia sido, de certa forma, escravo no navio e que não iria carregar escravos, pediu desculpa. O Beckett, não te preocupa, não te preocupa. A gente tem um outro navio, caso tu queira, mas é um navio que ele vai carregar especiarias, ele vai carregar rum, pólvora, açúcar, algumas coisas para as colônias. O Jack aceitou. E neste dia, o Jack começou a capitanear o Rapariga Ma. Paralelo a isso, o Beckett descobriu que uma das empregadas que trabalhava na casa dele era uma Zerzurana. Zerzurana do povo de Kerman. Este povo, podemos dizer assim, era famoso por um tesouro muito poderoso, um tesouro gigantesco, e que o Beckett há muito tempo queria este tesouro. O Beckett chamou o Jack e falou o seguinte: ó, tu pega ela, coloca no teu navio e leva ela até a Zerzuran, em Kerman. Lá tu vai descobrir onde é o lugar, já que ninguém sabe onde é, tu vai voltar, vai falar pra mim onde é, nós vamos até lá, saqueamos o lugar e aí dividimos meio a meio a riqueza. Que tal? O Jack aceitou a ideia. Quando ele foi ver a empregada, era uma velhinha chamada Aisha. Ele pegou a Aisha, levou até o navio e durante a viagem a Aisha falou que ela queria uma coisa antes de ir para casa. Ela queria resgatar o seu irmão. Para conseguir concluir a missão, o Jack falou que estava tudo bem. Foram até uma colônia e resgataram o irmão dela, o Tarek. Quando a Aisha percebeu que o Jack era respeitado e que o Jack faria o que ela queria, ela na verdade se revelou. Ela não era velha e muito menos se chamava Aisha. O nome dela era Amenirdes. Ela era princesa de Zerzuran. E na verdade ela era uma feiticeira. Revelando isso, eles foram em busca de outro Zerzurano, o Shabaco. E assim que resgataram o Shabaco, eles foram para Zerzuran. Durante a viagem, os dois trocaram gracejos, e quando chegaram na ilha, o Jack entendeu o porquê que ninguém encontrava. A ilha era toda cercada por uma névoa, que na verdade era produzida pelos feitiços da Amenirdes. O Jack deixou Amenirdes, Shabaco e Tarek, todos eles na ilha, e foi embora. Porque ele decidiu que ele não queria mais aquele tesouro. E quando ele estava saindo com o navio, a Amenirdes jogou um feitiço no navio. Todos os homens daquele navio dormiram e acabaram esquecendo onde ficava Zerzuran, menos o Jack, porque ela queria que ele pudesse voltar. Ela cercou a ilha com a fumaça novamente e o navio partiu de volta para Calabar. Agora a história do Jack acaba ficando um pouco mais triste, porque assim que ele chegou em Calabar, ele tentou contar para o cara, tentou falar para o Cutler Beckett que ela tinha saído, que ela tinha desaparecido, que eles não sabiam onde ela estava. E o Beckett não quis nem saber. Ah, tá, pera. Tu realmente acredita que eu vou acreditar que do nada 3 pessoas desapareceram do teu navio e justamente são as 3 pessoas que participavam do povo de Zerzuran? O povo que tinha aquele tesouro, você realmente acha que eu sou trouxa de aceitar isso? Foi então que, como castigo, podemos dizer assim, ele fez com que o Jack pegasse o Rapariga Ma e carregasse uma grande quantidade de escravos para uma outra colônia da Companhia das Índias Orientais. Durante a viagem, o Jack foi pensando se aquilo ele deveria continuar ou não, e foi então que ele decidiu: eu não gosto de ser escravo, eu não gostei de ser escravo, por que essas pessoas têm que ser escravos? Não. Chega de Companhia das Índias Orientais. Ele pegou os escravos e libertou em Zerzuran, e quando ele fugiu, ele finalmente se sentiu livre. Ele pegou o Rapariga Ma para ele, agora era o navio dele. A tripulação aceitou, porque viu que aquilo era errado, aquela situação de botar escravos de um lado para o outro. E eles resolveram fugir com o Rapariga Ma. Só que isso durou poucos dias, porque do nada, uma frota com 5 navios parou o Rapariga Ma alguns dias depois e levou o Jack e o Rapariga Ma para Calabar. Em Calabar, o Jack foi preso e levado ao navio do Cutler Beckett. No navio do Cutler Beckett, eles navegaram por alguns quilômetros e o Rapariga Ma estava do lado. De repente, o navio do Cutler Beckett parou e o Rapariga Ma continuou. As pessoas que estavam no Rapariga Ma saíram, vieram para o navio do Beckett. Foi então que eles decidiram começar a disparar contra o Rapariga Ma, incendiando o navio lá longe, a quilômetros de distância.
O Beckett passou pelo Jack e falou: "Tu realmente achou que tu ia conseguir fugir com o meu navio? Aquilo lá pra mim não é nada. Isso que tu tá passando agora é o preço por tu ter feito o que tu fez. E se tu acha que perder o navio pra mim é importante, amigo, pra mim isso é só um bom negócio." Nesse momento, Mercer chegou com um ferro quente e marcou o braço de Jack com o P de pirata. O Jack começou a se sacudir, não estava aguentando o calor, estava ardendo e se jogou no mar para tentar ir em busca do Rapariga Má. O Beckett deixou. "Deixe que ele se mate, vai se afogar sozinho. Vamos embora, homem." O navio virou meia volta e Beckett voltou para Calabar. E o Jack continuou nadando e nadando até chegar ao Rapariga Má. E quando ele estava chegando próximo, o navio todo já havia queimado e ele estava afundando no mar. No momento de desespero, o Jack tentou nadar. Começou a mergulhar, tentando encontrar o Rapariga Má até que ele conseguiu. Ele tentou agarrar o navio e nadar de volta, mas ele nunca teria força para isso. Foi então que ele começou a invocar, tentando gritar debaixo d'água, invocando mentalmente o espírito de Davy Jones. Naquele exato momento, o Jack ele foi teleportado, podemos dizer assim, para o navio de Davy Jones, que do nada apareceu acima do Rapariga Má. E ali ele pediu desculpas por ter feito aquilo com o capitão, mas que ele tinha um pedido muito importante a fazer. "Ó grande demônio dos mares, peço desculpa pelo que eu fiz, mas eu tenho um pedido a fazer. Esta coisa que acaba de afundar é o meu bem mais precioso. Eu nunca tive algo como ele. Depois de onde eu saí, eu fui expulso de minha casa e isso é o máximo que eu tenho. É a única coisa que eu tenho. Por favor, traga-o de volta. E eu gostaria de fazer um pacto, podemos dizer assim." "Pacto?" "Sim, eu juro que se você trazer o meu navio de volta e deixar eu servir como capitão por 13 anos, com o meu navio, depois desses 13 anos, eu vou servir ao seu navio como tripulante. Por 100 anos, caso você queira." Davy Jones viu que o rapaz tinha boa vontade, que a alma dele valeria por 100 almas naquele navio. Então ele decidiu que sim, ele faria o favor ao Jack. Com um pequeno gesto, ele apenas levantou a mão e o navio que estava ali, a água começou a borbulhar e um navio do nada subiu ao mar. Quando Jack olhou para lá, ele viu que era um navio todo preto. "Mas por que tá preto?" Você queria o quê? Um navio queimado. Queria que ele ficasse branco? "Não, peço desculpas. Tudo bem. Muito obrigado. Realmente muito obrigado." Naquele momento, os dois apertaram as mãos, o Jack foi para o Rapariga Má e o navio de Davy Jones desapareceu. Assim que o Jack conseguiu o Rapariga Má de volta, ele pegou um navio e levou até Tortuga, onde ele fez um recrutamento de tripulantes para ele. Só que assim que saíram na primeira viagem com a nova tripulação e o Capitão Jack, o Jack percebeu que ele não precisaria mais chamar aquele navio de Rapariga Má, já que o navio não era mais da Inglaterra, não era mais da Companhia das Índias Orientais. Foi então que ele decidiu rebatizar o navio. Pela sua cor escura que o navio estava, porque tinha sido queimado, ele pensou em alguma coisa referente à negra. E aí, já que o navio era uma preciosidade para ele, veio o nome de Pérola, o Pérola Negra. Os meses vão passando e a tripulação cada vez vai aumentando. Chegam na tripulação o Pintel, o Raggett, o Bootstrap e o já citado Hector Barbossa. O tempo vai passando e eles vão contando as suas histórias. O Bootstrap conta as dele, o Barbossa conta as dele, mas as que eles mais gostavam de escutar eram sobre as do Capitão Jack. O Jack diversas vezes deixou escapar que ele já esteve na ilha de Zerzura e que lá existe um tesouro que é o melhor tesouro de todo, um tesouro asteca, só que é amaldiçoado. Os tripulantes durante 3 anos pedem essa história todas as noites quase e pedem que o capitão revele onde é este lugar. E num dia, o Jack bebe umas e outras e acaba revelando onde fica Zerzura e principalmente onde fica a Isla de Muerta. Naquela mesma noite, o Barbossa, que era o braço direito do Jack, realiza um motim. Eles pegam o Jack e levam até uma ilha bem afastada, deixam ele lá com uma pistola com apenas uma bala e uma espada. E naquela ilha o Jack fica olhando o seu navio ir embora com o Barbossa no comando agora do Pérola Negra. O Jack fica naquela ilha por 3 dias e 3 noites.
quase morre de sede, quase morre de fome, quase morre de insolação. Só que lá longe ele vê um navio chegando, era um navio de piratas, que utilizavam aquela ilha como um esconderijo para os seus tesouros escondidos, é claro. Quando os piratas chegam, o Jack pede desculpas por estar naquela ilha e fala que se eles derem uma passagem para o Jack sair daquela ilha, ele revela onde existem outras ilhas escondidas com tesouros de outros piratas, que ele havia escutado na cidade naufrágio e que poderia revelar para esses piratas. Os piratas aceitam, o Jack passa as informações para ele e eles levam ele direto para Tortuga. Bastam apenas alguns dias em Tortuga e ele faz o coração de várias donzelas, como por exemplo a Gisele, não é mesmo? A Scarlett, mas principalmente a Ana Maria. O Jack se envolve com a Ana Maria, promete um monte de coisas para ela, mas na verdade ele só estava interessado no navio que ela possuía. Numa noite, enquanto ela dormia, ele pega o navio e zarpa de Tortuga. Ele roubou o navio da Ana Maria para ir em busca do Pérola Negra. Então, durante vários anos, ele vai de porto em porto procurando notícias sobre o Pérola Negra. E o máximo que ele consegue são notícias de um navio, que diziam ser o Pérola Negra, com uma tripulação amaldiçoada que estava vagando por aí, matando diversos piratas. 9 anos de busca e o Jack não consegue encontrar o Pérola Negra. Então ele percebe que o tempo que ele tinha de pacto com David Jones está acabando, e ele vai ter de trabalhar no holandês sem ter capitaneado um grande navio por muito tempo, apenas por 3 anos o Pérola Negra. Então ele decide, eu irei roubar um navio, e aí esse navio eu vou capitanear por pelo menos 1 ano. E aí sim eu vou ir trabalhar com o David Jones. Com essa decisão ele pegou o barquinho que ele estava naquele momento, que ele havia roubado da Ana Maria. Não, o barco da Ana Maria não era um navio, eu acabei me enganando. Era aquele barquinho que aparece em Piratas do Caribe 1, o Scaler. E ele acaba indo para uma cidade em especial, Port Royal. Só que chegando em Port Royal, o resto você já sabe, não é mesmo? E esta foi a história de vida do Capitão Jack Sparrow. É uma história bem longa, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, curta esse vídeo, compartilhe para aquele seu amigo que gosta de Piratas do Caribe e que não sabia que a história do Jack era tão complicada assim. Me siga nas minhas redes sociais, que estão aqui na descrição, e até o próximo dia em que eu postarei um vídeo falando sobre a história de um personagem ou sobre a história de qualquer coisa, me explique com algum novo quadro pro canal. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau. Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai deixar.